Doutor, manhã tensa por aqui com a notícia, né, do pedido do Moraes para o PGR, falando, pedindo para que se manifeste sobre prisão do Bolsonaro. Aí a notícia da manutenção da prisão de Daniel Silveira. Doutor Paulo Faria, que Brasil é esse, doutor? Bom dia. Bom Doutor, não estou dia, ouvindo tá me agora sim. ouvindo? Agora Tá sim, me ouvindo? doutor. Ah, tá, é porque o celular aqui tá me deixando na mão aqui. Bom dia, Pitoli, bom dia, Silvio, bom dia a toda a sua audiência. Realmente acordar com a notícia, mas era esperado, né? Eles ficam batendo a bola, aí jogam pro Moraes, o Moraes vai pro seu amigo PGR e o vice-PGR também, para poder dar um parecer que eles já, certamente já combinaram, né? Já tá tudo combinado. Então isso é um jogo de cartas marcadas, Pitoli. Então, essa questão do Bolsonaro. Em relação à questão do Daniel Silveira, eu quero até esclarecer para todos, né, que a imprensa, eu digo a imprensa no geral, tanto é, uma mais conservadora e aquela mais esquerdista, eles distorceram, infelizmente, distorceram essa questão do julgamento aí, do agravo regimental. Eu gostaria de explicar aí para a sua audiência, Pitoli, porque é importante. Primeiro, se me permite, claro, né, Claro, por dizer que o gentileza. Daniel O senhor está aqui Silveira, para isso, doutor. ele tá certo. O Daniel Silveira, ele não vai ficar sem. Primeira coisa, perdão, ele não está saindo para trabalhar, como foi anunciado por várias matérias. Ah, o Daniel Silveira sai durante o dia e à noite ele volta. Isso é mentira, é fake. Nem fake é mentira mesmo. Porque o Daniel, ele está preso, ele não pode sair da colônia agrícola de Magé. E o regime semiaberto, ele permite que aquela pessoa condenada trabalhe durante o dia, porque ele tem proposta de emprego, ele tem estudo a terminar, o curso de Direito. Mesmo assim, o Moraes simplesmente ignora. Nós já fizemos inúmeros pedidos de trabalho e estudo. Inclusive, hoje será feito mais um, salvo me engano, sexto ou sétimo pedido para trabalho. Então, essas notícias aí que foram indexadas a essa do agravo regimental, que o STF não vai mais conceder, é, é mentira. O Daniel não sai, ele está preso, ele está ali no quadradinho ali da fazenda, ele não pode trabalhar, ele não pode estudar, porque o Moraes não quer que ele faça isso, quer que ele fique lá vendo o balançar das folhas nas árvores, olhando o vento, olhando o tempo. Então, essa é a primeira mentira. A segunda é esclarecer que esse agravo regimental que foi feito pela defesa, ele foi daquela decisão, depois da audiência de justificação, que manteve a revogação do livramento condicional. E essa revogação, nós agravamos dessa revogação, e aí o que aconteceu? Por 9-2, 9-2, 9 no julgamento político e 2 no julgamento técnico, é, é, manteve, eles mantiveram a revogação do livramento. Com que argumento? Que ele descumpriu, que ele não entregou a arma, que ele não respeitou as medidas diversas que foram impostas por Moraes lá no dia 20 de dezembro. Primeiro, vou esclarecer. Primeiro que o Nunes Marques e o André Mendonça disseram expressamente que foi desarrazoada essa decisão, e outra, ele deveria ter ouvido a defesa e o Daniel antes de revogar. Eu cito aqui casos aqui em Goiás, por exemplo, de processos criminais que a parte descumpriu por longos períodos. O próprio Sérgio Cabral descumpriu as medidas impostas quando ele ganhou a liberdade. E o que aconteceu? O juiz da execução disse assim: ô seu Cabral, ô fulano, se você continuar descumprindo as medidas, eu vou revogar o seu benefício do livramento condicional. Eu vou revogar. No caso do Daniel, ele simplesmente revogou, colocou o Daniel na prisão do regime fechado, que ele não poderia ter colocado. Ele teria que ter encaminhado o Daniel para a colônia agrícola, porque o regime dele não era o fechado, era o regime semiaberto. Então ele cometeu mais essa atrocidade. E
não respeitou o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, que diz claramente que o juiz tem que ouvir previamente, porque para advertir a pessoa, depois de ouvir as justificativas. O que o Moraes fez? Primeiro ele prendeu, jogou lá em Bangu, no regime fechado, que o Daniel não estava mais em regime fechado. Aí depois, mais de 45 dias depois, ele marcou a audiência de justificação, só que a audiência já foi só um mero cumprimento de tabela. Por quê? Porque já tinha sido revogado, ele já tinha combinado com o vice-PGR, ó, nós vamos fazer assim, assim, e pronto, não tenho o que falar. E tanto é que as argumentações, tudo que foi apresentado, o próprio Nunes Marques apresentou, perdão, o Mendonça apresentou para eles que o sistema de monitoramento da SEAP do Rio não indicou nenhuma violação do shopping que ele tanto falou, que tanto divulgou. O próprio André Mendonça viu claramente que não houve violação e foi completamente desproporcional a medida. Então, no julgamento técnico-jurídico, Mendonça e Nunes Marques deram provimento ao agravo para poder restabelecer o livramento condicional. E os outros 9, que estão em corpo fechado, né, que é o Moraes e mais os 8, eles simplesmente seguiram à risca, como aqueles bois lá do Pantanal que foram seguindo o líder, né? É aquilo. E nós, da defesa, ficamos assim, estarrecidos, porque tudo foi apresentado, tudo foi comprovado, tudo foi justificado, inclusive a questão médica, e nos votos de Nunes e André Mendonça, eles deixaram claramente evidenciado que não houve, que foi justificativas plausíveis, foram justificativas plausíveis, e que não era razão nenhuma para revogar. Então ficou muito claro o julgamento jurídico e o julgamento político. Eu lembro, em 20 de abril, que lá na tribuna eu disse, se Daniel Silveira for condenado, é um julgamento político. Tanto é verdade que o Nunes Marques absolveu o Daniel. Nunes Marques era o revisor da ação penal. Então, o bom senso haveria de ter prevalecido, mas o julgamento político e aquela tara de perseguição prevaleceu. E um terceiro ponto é que o agravo regimental desprovido, ele não tira outros benefícios do Daniel. Então, o livramento condicional, ele é dado uma vez. Então, foi isso que aconteceu. Ele revogou e ele não tem o direito ao livramento condicional. Mas ele não vai ficar ad eterno no regime semiaberto. Ele tem a próxima progressão, acreditamos, por volta de julho, com detração, com cumprimentos de pena. E também as remissões, que são aquelas leituras, trabalhos dentro do presídio, ele, em julho, ele já tem adquirido o direito de ir para o regime aberto. E aí eu quero ver se o regime aberto, se o Moraes vai manter o regime aberto, ele dentro das 4 paredes, porque é engraçado que o ordenamento jurídico foi jogado ao lixo, à lama. A Constituição, acho, nem existe mais, é uma mera folha de papel. Aliás, só funciona para a direita e para os inimigos, né? Os inimigos, os rigores da lei, aos amigos, as benesses. Então, é só para esclarecer para a sua audiência que o Daniel Silveira, mais uma vez, é vítima de tortura, a física e a psicológica, principalmente porque ele está com problema de saúde, e nos próximos dias tem laudo médico aí da equipe multidisciplinar contratada pela defesa e pela família para poder avaliar a saúde do Daniel, e nós teremos aí novidades nos próximos dias, Tolly. Doutor, e a viagem do senhor a Washington novamente, algum resultado já prático ou que o senhor pode nos adiantar? Olha, nós fomos até a OEA, inclusive eu e o Dr. Ricardo Vasconcelos. O Pedro Vaca, ele naquele momento ele disse que não poderia nos atender, então nós marcamos para o dia seguinte às 10 da manhã. E aí, no final da noite, recebemos um e-mail dizendo que ele não poderia nos atender, ou seja, ele fugiu da raia. Ele está sendo, assim, ele está sendo um esquerdista mesmo, a raiz. Ele não gosta do debate, não gosta de ouvir. Porque nesse dia seguinte, nós iríamos levar mais evidências das violações, principalmente do caso da Flávia Magalhães, que é a brasileira naturalizada americana, que foi
que teve a sua prisão preventiva decretada por publicações dentro do solo americano. Então, isso é uma grave violação à liberdade de expressão. E ele é relator da relatoria da liberdade de expressão da OEA. Então, nós iríamos levar isso e também mais informações do caso Daniel Silveira. E aí ele fugiu. E aí nós fizemos um trabalho de peregrinação dentro da Câmara dos Representantes, que é a correspondente à nossa Câmara dos Deputados, e nós conseguimos, finalmente, né, falar com a Maria Elvira Salazar e também com o Rick McCormack, que é um representante da Geórgia, que também está, na linguagem popular, está tocando o terror lá para cima da aplicação da lei Magnitsky. Então isso foi importantíssimo. No caso da Maria Elvira Salazar, ela incumbiu, como ela estava com muitos compromissos, ela nos ouviu rapidamente e incumbiu o seu assessor direto, que é o Austin Johnson, para pegar todas as informações e repassar para ela, e nós estamos inclusive aguardando, ou teremos uma outra reunião por videoconferência, ou vai marcar presencialmente lá na capital, Washington. Então foi bastante proveitosa. Foram levadas as informações do caso da Flávia, que é cidadã americana, e também do Daniel Silveira. Ou seja, e além disso, do Oswaldo Eustáquio também, que o doutor Ricardo também repassou informações, e do próprio Ricardo Vasconcelos, que também está sendo perseguido pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, depois que ele gravou o vídeo aí, depois da audiência com Pedro Vaca. Então, assim, está uma loucura total. O Brasil hoje, ser advogado é uma profissão de risco. Então, a visita foi extremamente importante. Conseguimos os contatos finalmente presenciais, e agora os próximos passos serão bem interessantes, porque o que nós ouvimos lá é que, em ritmo acelerado, estão fazendo esse estudo final para poder determinar essa aplicação dessas medidas aí, principalmente contra Alexandre de Moraes e os seus... Opa. Eu diria, dessas violações aos direitos humanos, que é o que diz, discutido e aprovado. Então foi muito produtiva, e bons frutos virão, você pode ter certeza, Pitoli. Obrigado, doutor Paulo Faria, obrigado pela disposição, sei do horário e da agenda apertada, mesmo assim conversando conosco. Uma honra ouvi-lo aqui, doutor.